turma, bem-vindos a mais uma aula de genética. Hoje a gente vai conversar sobre herança relacionada ao sexo. Bom, na maioria das espécies de animais, assim como na nossa, a determinação sexual, ou seja, se o indivíduo vai ser do sexo biológico masculino ou feminino, se dá pela constituição cromossômica daquele indivíduo. Lembrando que existe outras espécies, outros animais que não funcionam dessa forma, tá? Que é o ambiente que vai propiciar o surgimento de machos e de fêmeas. Por exemplo, é o caso das tartarugas, que o ovinho ele vai se desenvolver, né? O embriãozinho vai se desenvolver numa tartaruga macho ou fêmea de acordo com a temperatura do ovo. Então, é o ambiente que vai fazer essa determinação. No nosso caso, na maioria dos animais, ocorre uma determinação cromossômica. Os nossos cromossomos, vamos lembrar aqui do nosso cariótipo, eles estão organizados em pares, né? Nós somos seres diploide, sempre bom lembrar. E esses cromossomos a gente tem 46. O último par é o par sexual. Isso é uma convenção, tá? Que quando a gente organiza os cromossomos de qualquer espécie, a gente coloca eles em ordem de tamanho. E o último é o chamado par sexual, se aquela espécie tiver par sexual, né? No nosso caso, a gente tem duas opções. Ou o indivíduo... A gente vai ver que existem várias exceções, né? Mas, no geral, o indivíduo ele pode ser XX ou XY. Se o indivíduo for XX, ele vai se desenvolver no aparato reprodutor feminino, né? Naquele bebezinho. Se for XY, ele vai se desenvolver no indivíduo do sexo biológico masculino. Esse sistema é o sistema XXXY. XY. Existem outros tipos de sistemas que aparecem em outros animais e outros seres, tá? Como o ZZ, ZW, existem outros tipos. No nosso caso é XX para fêmeas, XY para macho. Portanto, como o macho ele é o sexo heterogamético, né? Ele pode produzir gametas com X ou com Y, ele que vai definir, o espermatozoide é que vai definir, então, o sexo do filho, né? Porque a mulher, ela sempre vai mandar X, vamos ver essa tabela aqui, ó. A mulher, ela sempre vai mandar X nos seus óvulos e o homem pode enviar X ou Y, 50%, 50%. Então, se ele enviar um X, vai encontrar o X da mulher, vai ter origem, então, a uma filha. Se for um Y, vai encontrar com o X da mulher, vai ser um indivíduo XY, vai ser um filho, certo? Bom, mas é claro que a gente não manda só o cromossomo X ou Y para o nosso filho. A gente manda todos os outros cromossomos, como a gente já viu em várias aulas, né? A gente vai enviar um de cada tipo de cromossomo, no total 23 que vão estar nos nossos gametas. E aí, esses outros cromossomos aqui que não definem o sexo, portanto, eles estão na mesma quantidade entre machos e fêmeas, eles são chamados de cromossomos autossômicos. Então, a gente tem 22 pares de cromossomos autossômicos, no total de 44, e um par, no total de 2 cromossomos sexuais. Eles se chamam assim justamente porque eles são diferentes entre machos e fêmeas, certo? A fêmea vai ter 2X, o macho vai ter 1X e 1Y. Lembrando também que no nosso desenvolvimento, até uns 2 meses de idade, o bebezinho ele não tem o sexo definido e a partir principalmente de um gene localizado aqui no Y, chamado de CRY, esse indivíduo aqui ele é um gene que codifica uma proteína regulatória de outros genes. E aí ele vai fazer com que aquele bebezinho ele desenvolva testículos e, consequentemente, o aparelho reprodutivo masculino. Se tiver ausência desse CRY, então ele vai se desenvolver num corpo feminino. E é interessante, porque existem, por exemplo, mulheres que são XY, porque elas têm alguma mutação nesse gene CRY que fez com que ele não tivesse esse produto gênico expresso de forma a regular os genes, né, para tornar aquele indivíduo macho. Então, existem, sim, mulheres XY, principalmente por conta de mutações nesse gene CRY.
Bom, mas como é que a transmissão das características afeta? Se o gene, por exemplo, estiver ligado no cromossomo Y, no cromossomo X. Até então, todos os genes, todos os exemplos que eu falei para vocês, lembra do albinismo, estava no cromossomo 9, da fenilcetonúria, de todas as doenças que a gente já conversou e outras características, todas elas estavam ligadas aos cromossomos autossômicos. Portanto, a herança, ela não tinha, a proporção fenotípica entre machos e fêmeas não tinha nenhuma variação. Agora, se um gene de uma característica que a gente está analisando estiver localizado no cromossomo X ou no Y, né? Mas é muito mais comum estar no X, porque o Y tem meia dúzia de genes, pouquíssimos genes. Ele é bem pequenininho. O X, ele tem muitos genes, e esses genes, eles não estão relacionados apenas ao sistema reprodutor, né, feminino ou masculino. Ele está relacionado a várias partes do nosso corpo, como a gente vai ver aqui em alguns exemplos. Então, se esse gene estiver ligado ao cromossomo X, ele vai ter um padrão de herança diferente para fêmeas e para machos. Por quê? Porque a fêmea tem 2X e o macho só tem 1. Então, vamos ver um exemplo aqui clássico, que é o da hemofilia. A hemofilia, ela é uma doença hereditária e ela acontece por causa de um alelo, né, de um gene mutado que interfere na coagulação do sangue. Essas pessoas têm a deficiência de um fator de coagulação que é codificado por um gene que está no cromossomo X. E por isso essas pessoas elas têm problemas de cicatrização, né, de estancar o sangue. Então, quando a gente se corta, eu não tenho hemofilia. Quando eu me corto, os fatores de coagulação, né, as plaquetas lá do meu sangue, eles vão para aquela região que está vazando e tampam aquele buraco. As pessoas que têm hemofilia, qualquer cortezinho, fazendo a barba, o nariz estourou um vasinho, essas pessoas têm dificuldade de coagular o sangue, portanto, elas apresentam muita hemorragia. Então, é muito grave essa doença. E é uma doença, então, que tem um padrão de herança peculiar, porque ela está ligada ao cromossomo X. Esse alelo mutado, ele é recessivo, tá? Então, para a pessoa apresentar a doença, ela não pode ter o alelo dominante, na presença do alelo dominante. Para ela ser normal, basta ter um alelo dominante, que ela não vai apresentar a doença. E aí, por que eu marquei aqui XHzão em vez de botar só Hzão? Para lembrar que ele está ligado no cromossomo X. E isso vai fazer toda a diferença. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui nos genótipos e fenótipos possíveis para essa doença. Então, como eu falei, o gene relacionado está no cromossomo X. Se ele está no cromossomo X, ele não está no cromossomo Y. Isso porque esses dois cromossomos, eles não têm muita região de homologia. Diferente de um cromossomo homólogo, né? Por exemplo, esse cromossomo e esse daqui são cromossomos homólogos que apresentam os mesmos genes. Não necessariamente as mesmas versões, mas eles têm o mesmo tamanho, os mesmos genes, as regiões correspondentes homólogas. O X e o Y não. Na hora da divisão celular, eles se comportam como um parzinho, né? Só que eles nem fazem crossing over, por exemplo, porque eles não compartilham genes. Então, se um gene está no cromossomo X, ele está só no X, beleza, gente? Então, esse gene H que a gente está analisando, ele está no cromossomo X. Eu não posso botar XHzão e YHzão. Nunca façam isso, tá? Não tá no X, não tá no Y. Então, o homem, repara só, diferente da lei de Mendel, né, que ele descobriu que todo mundo tem 2 fatores, 2 genes para cada característica. No caso, quando é ligado ao cromossomo X em homens, nesse sistema, né, dos mamíferos que é XXXY e de vários outros animais, o homem só tem uma cópia daquele gene. Então, ele só pode ser Hzão ou Hzinho. Não faz mais sentido usar o termo homozigoto ou heterozigoto para o homem. Esse gene está em hemizigose, que a gente diz. Então, ele tá em dose simples, tá certo? Então, o homem ele pode ser XHzão Y ou XHzinho Y. Se ele for XHzão, ele é normal. Se for XHzinho Y, ele é hemofílico. A mulher, no caso da mulher, vai se comportar parecido com os cromossomos
autossômicos, porque nós, né, temos duas versões daquele gene, como normalmente acontece com os outros genes. Então, a mulher pode ser XHzão, XHzão, vai ser uma mulher normal. XHzão, XHzinho, vai ser uma mulher portadora normal, mas, né, heterozigota, né, carregando aí o alelo mutado. Se ela for XHzinho, XHzinho, ela vai ser hemofílica. Então, repara só, para a mulher ser hemofílica, ela precisa ter dose dupla do alelo da hemofilia, certo? Hzinho, X, Hzinho, X, Hzinho. Para o homem ser hemofílico, ele precisa apenas ter uma cópia do gene da hemofilia no seu cromossomo X. Então, em qual situação, em qual dos dois sexos você acha que é mais provável que a gente veja o fenótipo de uma característica ligada ao X recessiva, né, na população? Em homens, em machos. Então, vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro por que existe essa diferença de proporção fenotípica entre machos e fêmeas numa característica que segue esse padrão? Dá uma olhada aqui, ó. Então, vamos imaginar que uma mulher que não é hemofílica, mas é heterozigota, ela é XHzão, XHzinho, está esperando um filho de um homem que não é hemofílico também, tá certo? Ele é XHzão Y. Como que vai ser, então, a proporção esperada aí dos filhos? Tem chance desse casal ter um filho ou uma filha hemofílica? Vamos fazer o quadro de Punnett? Então, vamos lá. Ei, que linha torta. Vamos lá. Ó, essa mulher, ela vai enviar um X para o filho. Mas ela pode enviar um X carregando o Hzão ou o X com Hzinho. Esse homem, ele vai enviar o X com Hzão ou o cromossomo Y para seu filho, tá certo? Isso aqui é um Y, tá, gente? Vou fazer assim. Vamos fazer os encontros, então, desses gametas? Vou trocar de cor aqui. Vamos lá. XHzão encontrando um XHzão vai dar uma menina não hemofílica. Vou botar normal. XHzão com XHzinho vai dar também, essa combinação também vai resultar em uma menina normal. Aqui, XHzão Y vai ser um menino normal. E se for XHzinho Y, vai ser um menino hemofílico. Então, sim, esse casal tem chance de ter um menino hemofílico. De a cada 4 filhos que eles tiverem, a chance de um deles de ser um menino hemofílico. Repare, então, que se a gente separar a proporção fenotípica das meninas e dos meninos, a gente vai ter 100% das garotas que vão nascer desse casal vão ser normais. E a proporção para os meninos é de 50% deles vão ser normais, 50% hemofílicos. Esse resultado aqui, gente, já mostra que tem uma diferença entre fêmeas e machos, é porque esse gene, essa característica é condicionada por um gene que está num cromossomo sexual, tá? Então, repare que, dependendo da pergunta do enunciado, a resposta vai variar, né? Então, se eu perguntar, qual a chance desse casal vir a ter uma criança hemofílica? Então, é 1/4 de chance da criança ser hemofílica. Agora, se eu perguntar, esse casal está esperando um menino, qual a chance dele ser hemofílico? Aí, você já exclui as meninas, a resposta vai ser 1/2. Então, depende aí, cuidado com a pergunta do enunciado, tá? Se a gente estiver pensando no total dos filhos, 25% tem chance de nascer hemofílico. Agora, se a gente pensar só nos meninos, 50% de chance nesse casal. Lembra que cada casal tem uma proporção diferente, vocês não precisam decorar nada disso, é só você fazer o quadro de Punnett, tá? Mas não é interessante que agora mudou o padrão de herança que o Mendel observou, né? Essa aula ela está incluída também um pouco na aula passada que fala sobre as extensões, as derivações das leis de Mendel.
Bom, outro exemplo clássico é o daltonismo. Esse tipo de característica é um tipo de cegueira das cores, né? Nós temos diferentes tipos de célula na nossa retina que são sensíveis à luz. E as células que são sensíveis às diferentes frequências e que identificam as cores são os cones. Os cones, eles podem ter proteínas que são sensíveis à cor azul, à cor verde ou à cor vermelha. Esses três tipos de sensores, eles dão origem a todas as outras cores que a gente consegue enxergar, porque as outras cores são uma mistura dessas três cores primárias. Mas pessoas que têm daltonismo têm deficiência nessa sensibilidade aí de captação de determinadas frequências de cores, e existem vários tipos de daltonismo. O mais grave é aquele que não identifica cor nenhuma, que vê tudo preto e branco, mas ele é bem raro. O mais comum é esse aqui, ó, o protanopia, em que a pessoa ela não consegue identificar o vermelho e, portanto, ela tem uma grande dificuldade de diferenciar o verde do vermelho, como vocês podem ver aqui na imagem, tá? Mas existem vários outros tipos também. O tipo mais comum, ele é causado por um gene que está localizado, adivinha onde? No cromossomo X. E, portanto, da mesma forma que a hemofilia, ela vai ser muito mais comum em homens do que em mulheres. Pelo mesmo motivo, porque é uma doença que é ligada ao X recessivo, né? Tem um padrão de herança recessivo ligado ao X. Isso quer dizer que para o homem apresentar a doença é muito mais fácil do que para a mulher. A mulher, ela precisa ter dose dupla, ou seja, ela tem que ter recebido do pai e da mãe o alelo mutado defeituoso. O homem não. O homem basta ter recebido um da mãe, pronto, acabou. Ele vai apresentar aquela característica, aquela doença, tá? E esse teste aí, gente, eu peguei nesse site. Quem tiver aí com alguma dúvida se é ou não daltônico, entra aqui, que aqui tem vários testes para você fazer. Pessoas não daltônicas, tipo eu, conseguem enxergar nessa imagem um 74 de verde. Vocês estão conseguindo ver 74? Quem estiver vendo mais fortemente o 21, são pessoas daltônicas, que confundem o verde com o vermelho, tá? Então, pessoas normais conseguem ver 74, pessoas daltônicas veem o 21. E aí, vamos fazer um exemplo aqui também? Então, eu trouxe uma mulher que não é daltônica, tá certo? Ela não é daltônica. Mas ela é heterozigota. E um homem que é daltônico. E aí, como é que vão ser os filhinhos, os possíveis filhos desse casal? Vamos lá, vamos fazer o quadro de Punnett? Essa mulher, ela pode enviar XDzão ou XDzinho. Esse homem pode enviar o cromossomo X com Dzinho ou o Y. Vamos mudar de cor. Vamos lá. XDzão com XDzinho é uma menina não daltônica. Vou botar normal. XDzão com Y é um menino normal. XDzinho com XDzinho. Opa, é uma menina daltônica. E aqui, XDzinho Y é um menino daltônico. Nesse cruzamento aqui que eu inventei, que é um heterozigoto com um homem com a característica recessiva, 50% de chance de meninas terem daltonismo, 50% de chance de meninos terem daltonismo. A porcentagem aqui está igual para mulheres e homens, para meninas e meninos. Mas é interessante notar que para uma mulher, então, ser daltônica, ela precisa que o seu pai também seja. Porque ela tem que receber um XDzinho. Isso também serve para hemofilia, tá, gente? É exatamente o mesmo padrão de herança de hemofilia e daltonismo. Então, para a menina ser hemofílica ou ser daltônica, ela precisa que o pai também possua essa característica. Porque o pai vai mandar o X com um alelo recessivo defeituoso. E a mãe precisa ser heterozigota ou ter a característica também, né? Então, é muito mais difícil. Olha só a combinação que a gente teve que fazer. O pai tem que ser daltônico e a mãe tem que ter um alelo do daltonismo e tem que ter mandado para ela. Então, ela é XDzinho, XDzinho.
O menino não, o menino só recebeu o XDzinho da mãe, já é daltônico. Se o pai não fosse daltônico, ele também seria daltônico da mesma forma. Esse filho aqui, ele também teria essa combinação. Bom, vamos ver um outro caso, que é agora um padrão de herança ligado ao X dominante. É a mesma coisa, só que agora a gente está falando de um alelo mutado que causa doença, que é dominante. E a gente vai chamar ele de Rzão, tá? Então, o que condiciona a característica normal é XRzinho e o que condiciona a doença é XRzão. Que doença é essa? É o raquitismo hipofosfatêmio. Essa doença, os indivíduos que apresentam essa doença, eles possuem uma capacidade reduzida em reabsorver o fosfato, né, lá no rim, e absorver cálcio e fosfato no intestino. Então, essa doença ela gera um raquitismo, né, uma deformidade aí dos ossos, um problema bem grave desde criança, e é dominante, né? Então, vamos lá. Imagina que uma mulher normal. O que é ser normal mesmo? Nesse caso, ser normal é recessivo. Então, uma mulher XRzinho, XRzinho, está esperando um filho de um homem doente. Se ele é doente, ele é XRzão Y, certo? Qual a chance deles terem um filho com a doença ou sem a doença? Tem diferença entre menino e menina? Vamos dar uma olhada? Vamos lá. A mãe é homozigota, ela só pode enviar XRzinho, portanto eu não vou repetir, porque não precisa, porque eu não gosto de ter trabalho extra. Se você quiser repetir, pode repetir. O homem, ele pode enviar XRzão Y. E aí vamos lá, fazer os encontros. XRzão XRzinho é uma menina doente. XRzinho Y é um menino saudável, normal. Olha só, nesse caso aqui a gente tem 100% das meninas vão nascer doentes e 100% dos meninos vão nascer normais. Tá vendo que há uma diferença desse padrão de herança para os padrões de herança que a gente tem visto até então? Como que fica diferente por conta da mulher ter 2 e o homem só ter 1? Isso já modifica toda a proporção fenotípica. Nesse caso aqui, nesse cruzamento, os meninos vão apresentar a doença, né, as filhas desse casal. E aí é interessante notar que um homem doente, no caso de uma doença dominante, se um homem for doente, ele vai apresentar o X com um alelo dominante, correto? Que causa doença. E o que ele passa para as filhas mesmo? O que ele passa para os filhos? Para os filhos homens, eles vão passar Y. Para as meninas, vai passar o X. Ele só tem o X com o alelo dominante que causa doença. Então, ele vai passar o quê? Para todas as filhas o XRzão. Por isso que nesse padrão de herança, um homem doente, um homem com a característica que você está analisando, ele vai passar essa característica para todas as filhas, sem exceção, porque é dominante. Então, todas as filhas vão receber o Rzão, todas as filhas vão ser doentes. Com todas essas informações, portanto, vocês já conseguem identificar que existem vários tipos de padrões de herança diferentes. Os que a gente já viu até então, os que são mais comuns quando a gente estuda características ou doenças em seres humanos, são autossômica recessiva, autossômica dominante, ligada ao X recessiva, ligado ao X dominante. Lembrando que uma característica, um padrão de herança é autossômico, isso significa que a característica que você está analisando é condicionada por um gene que está ligado a um cromossomo autossômico. Portanto, a frequência entre machos e fêmeas vai ser aproximadamente igual. A gente tem a mesma dosagem dos genes autossômicos. Agora, ligado ao X, a gente vai ter uma questão diferente aí entre os gêneros, né? Entre os sexos biológicos, no caso, né? Machos e fêmeas vão apresentar frequências diferentes. Dominante e recessivo, vocês já sabem o que é, né? Então, para você identificar que uma característica, uma doença é recessiva, basta você analisar se ela pula ou não gerações. Então, pais que têm uma característica igual
tendo um filho diferente, isso quer dizer o quê? Que essa característica diferente, ela estava escondida nos pais, ela é recessiva. E os pais têm a característica dominante, certo? Enquanto uma característica, uma doença dominante, ela vai aparecer em todas as gerações, obrigatoriamente. Ela não pode pular gerações, uma característica dominante, tá certo? Numa característica X recessiva, esse traço ele é mais comum em homens, como hemofilia, como daltonismo, do que em mulheres. Não pode ter transmissão de pai para filho, certo? Porque o pai está carregando, tá ligado no X. Então, o pai não passa o X para o filho, ele passa o X para a filha, certo? Não pode ter uma passagem de alelo do pai para o filho homem. E todas as filhas de um pai afetado são portadoras daquele alelo mutante. Já quando a gente está falando de ligado ao X dominante, todas as filhas de um homem afetado serão afetadas, tá certo? Tira isso normalmente daqui, ó. Todas as filhas de um homem afetado serão afetadas. Se ele tem o alelo mutante dominante, que causa doença, todas as filhas vão ser doentes, todas as filhas vão ter essa característica também. Também, mais uma vez, não tem transmissão de pai para filho, né? Que tá ligado no X. Com isso, a gente pode entrar no assunto de heredogramas. Os heredogramas, eles são as árvores genealógicas da família, representada por símbolos, e muito usado nos estudos de genética, de aconselhamento genético. E a gente identifica os indivíduos por quadradinhos ou círculos. Os quadrados representam os indivíduos do sexo masculino, e as bolinhas, né, os círculos representam as pessoas do sexo feminino. E geralmente os heredogramas eles possuem indivíduos branquinhos, né, tipo sem cor, e indivíduos pintadinhos. Esses indivíduos pintados eles contêm a característica que está sendo analisada, tá certo? Bom, mudando um pouco de assunto, como os cromossomos X nas mulheres eles estão em dose dupla e no homem está em dose simples, né? Tem só um. Acontece um mecanismo que é uma compensação de dose. Então, nos nossos, eu que sou XX, grande chance, né? Provavelmente eu sou XX. Nas minhas células embrionárias, né? O meu zigoto foi o encontro de um gameta X da minha mãe com um gameta X que continha o cromossomo X do meu pai, certo? Aí formou um zigoto XX. E aí eu vou fazer várias mitoses. E nesse momento que eu ainda sou um embrião, que eu ainda sou lá um conjuntinho de células, vai haver a inativação de um dos meus cromossomos X, aleatoriamente. Então, metade das minhas células vai inativar o X que eu ganhei do meu pai, vai inativar o X que eu ganhei da minha mãe. Isso porque é uma forma de compensar essa dose maior que eu tenho dos meus genes que estão ligados ao X do que aos homens. Então, é uma forma da espécie humana, então, ter a mesma quantidade de genes expressos desse cromossomo X, tá certo? A consequência disso é que eu e as fêmeas de mamíferos, né? Isso acontece com as fêmeas de mamíferos, a gente tem células no nosso corpo formando um mosaico, né? Porque algumas vão ter o X inativo de origem paterna, outras vão ter o X inativo de origem materna. E a consequência disso é que eu e as fêmeas de mamíferos, né? Isso acontece com todos os mamíferos, nós vamos ter células formando um mosaico, né? Que é uma parte das minhas células vai ter o X inativo de origem paterna, a outra parte vai ter o X inativo de origem materna. Isso explica, por exemplo, o famoso clássico das gatas tricolores. Vocês já devem ter ouvido falar que um gato, você viu um gato tricolor, você sabe que ela só pode ser fêmea. Vocês já ouviram falar disso? Que gatos tricolores são fêmeas. Isso é verdade, tá? Na maioria dos casos. Por quê? Porque para a coloração dos gatos existe um gene que corresponde ao pigmento branco, que está no cromossomo autossômico, e existe um gene que condiciona o pigmento preto ou laranja, né? Um alelo do mesmo gene condiciona o pigmento preto, o outro alelo desse mesmo gene condiciona o pigmento laranja. E esse gene está localizado no cromossomo X.
para vocês verem que o cromossomo X ele está cheio de genes relacionados com várias partes do nosso corpo, e não só, né, do sistema reprodutor, como eu já falei. Então, a gente viu genes relacionados à nossa visão, genes relacionados à nossa coagulação do sangue, genes relacionados à pelagem da gata. Então, tem vários tipos de genes ali no cromossomo X, que é um cromossomo bem grande. E aí, nesse caso aqui, famoso das gatas tricolores, acontece o seguinte. Então, o branco é continuado por outro gene e o laranja e o preto é pelo mesmo gene, só que alelos diferentes. E se essa gata ela for heterozigota, ela vai apresentar metade das suas células com um alelo inativo e metade das suas células com outro alelo inativo. Então, uma parte vai produzir pigmento laranja, outra parte vai produzir pigmento preto. E aí é muito legal, porque essas manchas, elas correspondem a essa diferença do X inativo de cada uma dessas células. Legal, né? Bom, existem outros tipos de herança relacionada ao sexo, né? Diferente da ligada ao X que eu falei para vocês, mas que é a mais comum. Existem outras, como, por exemplo, o padrão de herança ligado ao Y. E nesse padrão, como eu falei para vocês, ocorre a passagem da característica de pai para filho, tá certo? Não pula a geração e só de pai para filho que vão apresentar essa característica. Não vai ter mulher nenhuma apresentando. Lembrando que há muitos poucos genes no cromossomo Y, portanto é bem menos comum esse tipo de herança, da gente perceber esse tipo de herança. Por exemplo, é o gene que eu falei para vocês, que é o gene muito importante para esse dimorfismo sexual que os seres humanos apresentam, que é o SRY presente no Y, que vai definir se o embrião ele vai tomar o caminho de produzir testículos ou ovários. Então, isso daqui é um exemplo de heredograma ligado ao Y, já dando a resposta aí dessa questão da UFBA, do vestibular. A resposta é ligada ao Y. Olha só, o pai passou para os filhos, que passou para os filhos, que vai passar para os filhos. Não pode ser ligado ao X, tá certo? Pode ser autossômico? Pode ser. Pode ser, só que ele sempre pergunta o mais provável. É muito improvável que em 3 gerações só os homens estão apresentando essa doença, né? É muito improvável que seja autossômico, mas poderia ser também. Mas realmente o mais provável é ligado ao Y. Gente, existem genes que não estão ligados aos cromossomos X ou Y, mas a expressão deles é diferente entre homens e mulheres. Então, vocês já viram na aula de expressão gênica ou vão ver que dependendo do hormônio, dependendo aí do ambiente, o gene ele pode ser expresso ou não. E aí, o gene ele pode, então, estar presente na mulher e no homem, mas ser só expresso no homem, por exemplo, né? Como no caso aí dos pelos na orelha. Ou então do gene que é responsável, por exemplo, estou inventando aqui agora, do gene que é responsável pela produção de leite, da lactose. O homem ele vai ter esse gene, mas ele não vai expressá-lo, certo? Assim como a mulher vai ter esse gene, mas ela só vai expressar num determinado momento, né? Quando estiver grávida, enfim, quando estiver amamentando. Então, esse é o caso de alguns genes com expressão diferencial limitada ao sexo que a gente diz. Nesse caso aí, é o gene que condiciona o pelo na orelha, que é restrito, né? Que é limitado, aos homens. E existem alguns genes que têm a expressão influenciada pelo sexo, né? Que eles vão ser expressos, mas eles vão ser expressos de formas diferentes. Por exemplo, é o gene que condiciona a calvície. Para as mulheres, o gene que condiciona a calvície, ele tem um comportamento recessivo. Então, a mulher ela só vai ser calva se ela tiver aquele alelo em dose dupla. Para o homem, não. O gene que causa o alelo que causa a calvície, ele se comporta de forma dominante. Então, basta ter um que o homem vai ser calvo, tá certo? Então, aqui tem alguns genótipos para vocês entenderem melhor. Cesão, ou seja, dominante, vai ser um homem calvo, vai ser uma mulher calva. Cezinho, que é o heterozigoto, o homem vai ser calvo, mas a mulher não, tá certo? E Czinho, o homem não vai ser calvo e a mulher também não vai ser calva, tá certo? Então, a mulher tem que ter dose dupla do alelo que causa a calvície e o homem basta ter uma só.
Existe um tipo de herança chamado de herança mitocondrial, que é bem diferente do que a gente tem visto, que é uma herança extranuclear. Porque toda a genética, os exemplos que a gente tem visto até então, são exemplos de genes que estão nos cromossomos nucleares, que são esses cromossomos autossômicos, do par sexual, aqueles 46 cromossomos. Mas existe DNA fora do núcleo. Existe DNA também na nossa organela chamada mitocôndria. Isso devido à sua origem, né? Que, de acordo com a teoria da endossimbiose, a organela mitocôndria, ela foi no passado, né? Ela é resultante aí de um ancestral de uma bactéria que foi fagocitada pela célula eucariota e desenvolveu, então, uma relação de simbiose com essa célula, gerando, então, o que a gente tem hoje em dia, que é a nossa organela mitocôndria. E uma das evidências disso é justamente o DNA semelhante ao das bactérias que a mitocôndria tem, que é um DNA circular, que é um DNA muito semelhante ao DNA de procariotos, enfim, várias características. Ela também tem ribossomos, ela é como se fosse uma microcélula dentro de uma célula. E esse DNA, ele é a quantidade dele é bem menor do que a do nuclear, mas ele contém genes, que são genes importantes, que podem também ser genes responsáveis por doenças. E esses genes, esse DNA, ele é passado majoritariamente de mãe para filhos, certo? Por quê? Porque na hora da fecundação, os espermatozoides não contribuem com as mitocôndrias. As mitocôndrias deles são degradadas. O que fica no zigoto são as organelas da mãe, tá certo? Então, quando eu tiver filhos, eu vou passar o meu DNA mitocondrial para os meus filhos e o Rafael, o meu namorado, não vai passar, certo? E o meu DNA mitocondrial é idêntico ao da minha mãe. Claro que pode ter acontecido alguma mutação no meio do caminho, né? Mas não teve recombinação. É exatamente o que a minha mãe me deu, que é exatamente o que a minha avó me deu, que deu para minha mãe, e assim por diante. É uma herança maternal, como a imagem aqui do lado está mostrando, né? Então, a nuclear, ela é uma mistura dos nossos pais. Elas vieram de todos os nossos ancestrais. Agora, a mitocôndria não. Veio das nossas ancestrais, das nossas avós, das nossas tataravós, tá certo? E por conta disso, é um DNA muito interessante para ser estudado em evolução. Por quê? Porque ele não sofre essa recombinação, então é fácil de você identificar a origem dele, né? Já que não tem essa recombinação entre o DNA da mãe e do pai, né? É um DNA que não sofre recombinação. Eu trouxe um exemplo aqui de uma doença que é a atrofia óptica de Leber, que está associada a um gene no DNA mitocondrial, né? Chamado de mtDNA, DNA mitocondrial. Nessa doença ocorre, então, a morte do nervo óptico dos indivíduos adultos e eles vão perdendo a visão, como mostrado aqui na imagem ao lado. E o padrão de herança é mãe passando para filhos, tá? Gente, saiu uma pesquisa esse ano, bem recente, muito interessante, que eu achei legal trazer para vocês, que tem tudo a ver com a aula de hoje, né? Que analisou a origem desse DNA mitocondrial, que tem origem materna, e a origem do cromossomo Y, que tem origem paterna, né? De pai para filhos, né? E o resultado, ele corrobora com os estudos em história que a gente tem, que a gente conhece sobre o nosso povo. Eles indicaram que os cromossomos Y, 75% têm origem de homens europeus. Enquanto da mitocôndria, mais de 70%, né, se você somar ali, tem herança africana ou indígena. O que isso diz da gente? As nossas mães eram de origem africana ou indígenas e nossos pais europeus. Isso daí é uma marca do estupro que aconteceu no passado, né, do sexo forçado em que os europeus
tiveram aí com as mulheres indígenas, com as mulheres africanas, e isso está registrado, é uma marca que ficou no nosso genoma. Essas pesquisadoras da USP falaram isso, que a razão remonta aos anos de colonização portuguesa. O estupro de mulheres negras e indígenas escravizadas era o padrão. E saiu aqui, ó, bem recente, aqui em novembro de 2020, o USP Talk, falando com essas duas pesquisadoras desse trabalho. Eu acho muito interessante, vou deixar o link aí para vocês assistirem se vocês quiserem mais informações sobre esses estudos, que eu achei bem legal. Hoje ficamos por aqui, eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida. Se ficaram, me procurem. Não esquece de fazer o questionário referente a essa aula. Então, até a próxima, gente. Bons estudos!